Pois bem, chegou o momento da palavra de Deus. Eu quero nessa manhã convidar você que pode abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e o versículo 15 e o versículo 16, que diz: E disse-lhe, porém, o Senhor: Vá, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentis, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Aleluia. Eu quero nessa manhã te convidá-lo para junto meditar nessa palavra do Senhor nessa manhã. Eu creio que essa palavra há de entrar no teu coração nessa manhã. A palavra do Senhor nos afirma, nos revela que esse Paulo, ao qual está pregando nessa manhã, quando ainda se chamava Saulo de Tarso, diz a Bíblia que foi um dos perseguidores dos evangelhos. Ele era perseguidor de crente, aqueles que pregavam a palavra do Senhor, aqueles que ministravam o evangelho, que ministravam a ressurreição de Cristo. E a Bíblia diz que um dia Estevão, pregando a palavra do Senhor, pregando a ressurreição de Cristo, o apedrejaram até a morte. E diz as histórias que Estevão caiu ajoelhado perante de Saulo. E Saulo ali daquele momento em diante pedindo uma carta e indo para Damasco para acabar com o cristianismo, para acabar com os evangelhos, para acabar com aqueles que pregavam a palavra de Jesus. Mas a Bíblia também diz que no caminho de Damasco, sem Paulo esperar, sem Saulo perceber o que ali já estava preparado para a tua vida, sem ele perceber que Jesus já tinha decretado e Jesus já tinha preparado o seu novo ministério. E a Bíblia diz que no caminho Jesus aparece, Saulo cai do cavalo, fica cego, e a Bíblia diz que ele ouve uma voz que dizendo a ele assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Diz a Bíblia que naquele momento Saulo ficou perturbado, Saulo começou a gritar, Saulo começou a berrar porque ele não enxergava, ficou cego, e simplesmente só ouvia aquela voz do nosso mestre dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O que me chama a atenção, igreja, nesse ponto, é que a Bíblia diz que ele estava com um grande exército ao seu favor, indo para uma grande batalha, indo para uma grande peleja. O que me chama a atenção é que no meio dos evangélicos hoje, até mesmo dentro da casa do Senhor, quando se levanta um perseguidor, sozinho ele não tem coragem, sozinho ele não fala, sozinho ele não faz. Mas quando se ajunta um, dois ou três, aí já começa a se levantar achando que é alguma coisa. Mas a Bíblia diz que naquele momento a sua espada não valia de nada, o seu exército também não valia de nada, e a sua artimanha de guerra também não valia de nada. E a Bíblia diz que ele ficou cego, e descendo a rua chamada direita, naquele instante Deus já tinha decretado, Jesus já tinha mudado a sua história. Diz a Bíblia que Deus levanta Ananias e fala para Ananias em sonho: desce a rua chamada direita, e ali tem um homem que está orando por mim, e o nome dele é Saulo. O profeta, quando ouviu que Jesus falou para ele que era Saulo, se perturbando, falando: Senhor, mas esse não era aqueles que perseguiam? Esse não era aquele que matava? Esse não era aquele que fazia? E Jesus, com toda a autoridade, numa simples palavra, mudando a história, dizendo: ele é, mas ele é para mim um vaso escolhido. Eu quero toda a sua atenção nessa manhã para dizer para você: não importa a vida que você está vivendo, não importa a situação que você se encontra, o que me importa é que se Jesus tem uma grande obra na sua vida, nessa manhã ele manda te dizer: eu te chamo, porque você é um vaso escolhido para a minha obra. O que aconteceu na minha vida, eu creio que vai acontecer na sua vida, se você querer.
Se você quiser, se você dá o passo para o Senhor Jesus nessa manhã, eu profetizo em nome de Jesus o que o Senhor fez na minha vida, Ele há de fazer na sua vida. Eu nunca esperava um dia o Senhor fazer isso para mim. Da onde eu me encontrava, da vida que eu vivia, e muitos me caluniando, muitos me humilhando, e Ele olhando para mim falando: Fernando, vai, porque você é para mim um vaso escolhido para pregar a palavra. E a Bíblia diz que quando Ananias chegou, ele já estava orando. E em sonhos, Jesus já tinha mostrado para ele que aquele profeta iria entrar. A Bíblia diz que ele chegou, Ananias orou a ele, e como uma escama caísse dos seus olhos, e abrisse os seus olhos, e naquele momento, ele recebeu o ministério e o chamado do Evangelho. Mas a Bíblia também diz que quando ele ia pregar, ninguém dava crédito na sua pregação, ninguém acreditava na sua palavra. Mas Deus sabe trabalhar. Deus sabe mover os céus e a terra sobre o nosso favor. E Deus colocando Barnabé para andar junto com Saulo, e mudando o seu nome para Paulo. E a Bíblia diz que quando ele ia pregar, ele não tinha mensagem para pregar. Ele não tinha palavra a não ser o seu testemunho. As pregações de Paulo, quando ele ia pregar, ele só contava o seu testemunho. Eis que no caminho de Damasco, Jesus apareceu a mim e me disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Essas eram as primeiras pregações de Saulo. Mas aí vieram o seu passado, aí vieram as marcas. Porque quando ele pregava, todos diziam: esse é o perseguidor, esse era aquele que assassinava. Aí Barnabé levantava e dizia: ele era, hoje já não é mais. Porque eu vi a sua convenção. Eu quero dizer para você que ninguém acredita na sua convenção. Eu quero dizer para você nessa manhã que ninguém acredita na sua transformação. Que ninguém acredita, até mesmo os teus familiares não acreditam que Jesus te escolheu, que Jesus te libertou, que Jesus transformou a sua vida. Não se preocupa. Lembra que lá em cima há um advogado que peleja por você. Há um grande general ao seu favor. Por mais que ninguém acredita em você, por mais que ninguém acredita na sua transformação, a Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, Deus escolhe o fraco lá do mundo para confundir o forte. Deus levanta o louco lá do mundo para confundir o sábio. A Bíblia também diz, Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que anda segundo o Espírito e não segundo a carne. E essa palavra que eu quero deixar para você nessa manhã: vai, porque você é um vaso escolhido para o Senhor.